Paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Vou lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu estava lendo e meditando nesta palavra nesse dia, e eu sei que muita gente, tem muitas dúvidas sobre a volta de Jesus, e muitas pessoas também têm muitas dúvidas em relação às pessoas que já morreram, como é que vai ser, como é que as coisas vão acontecer com a segunda volta de Jesus. E nesse capítulo você entende que Jesus, através do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor usou o apóstolo Paulo para trazer um esclarecimento, porque as pessoas elas estavam assim, então, mas e as pessoas que morreram? Só as pessoas vão ser salvas depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou, e as que já partiram antes em Cristo? Então o apóstolo Paulo ele estava aqui falando que ele estava dizendo que algumas pessoas iam passar pela morte, mas outras elas não iriam passar por essa morte, que seria num momento, seria numa coisa muito rápida, que seria num abrir e fechar de olhos, quando houvesse o ressoar da última trombeta. Então aqueles que já morreram, eles iriam ressuscitar, mas não ressuscitariam no corpo que eles morreram, porque eles precisam ser incorruptíveis, eles precisam ser transformados, eles precisam ser imortalizados para estar com Deus. Então Paulo ele estava dizendo que os vivos seriam transformados. Eu sei que se tem uma coisa que é incompreensível diante dos nossos olhos, que por mais que nós estudamos, por mais que nós buscamos conhecimentos, nós nunca vamos entender o mundo espiritual e nunca vamos entender a morte. Porque Adão e Eva, quando ela foi iludida, e foi ludibriada com as conversas daquela serpente, que era o próprio Satanás que estava induzindo, e lá ela teve uma reação contrária àquilo que Deus havia mandado ela fazer, e ela, como se diz, ela come daquele fruto proibido, daquele fruto que Deus falou que não era para comer, e ali já entra o pecado. E desde o Jardim do Éden, desde a queda do homem, a morte ela vem prevalecendo, a morte ela vem entrando nos lares, ela vem ceifando vidas, ela vem levando vidas. Eu lembro uns anos atrás, eu tive um sonho, e o Espírito Santo, eu falo que o Espírito Santo de Deus permitiu, o próprio Deus permitiu que eu enxergasse no sonho como é o anjo da morte.
Eu lembro desse sonho e eu conto para vocês, para que vocês possam ter um discernimento como é as coisas espirituais, porque Deus, ele nos revela o espiritual. Eu lembro-me que eu estava na casa da minha avó no Brasil e eu estava no quarto dela e eu lembro-me que ela estava deitada na cama e ela estava muito enferma. E eu cheguei naquela casa, uma casa suja, uma casa com é um lugar assim espiritualmente falando escuro, obscuro, porque sempre foi assim, na vida real é assim. O diabo sempre atuando na vida dos meus tios, na vida dos primos. E aquilo era uma luta espiritual, porque eu servindo ao Senhor quando estava lá no Brasil de fato, era uma luta espiritual entre o bem, né, entre a luz e as trevas. No sonho, quando eu vi a minha avó deitada naquela cama, e ela estremecia toda porque ela estava enferma, os olhos dela era como se fossem olhos de aquela pessoa quando tem aqueles olhos brancos virados, como se estivesse a falecer, desfalecer. E de repente eu estou parada na porta, a porta, né, da entrada do quarto, ela não tinha porta, né, ela só tinha o umbral, o portal, né, como se diz, eu já não me lembro, mas não tinha a porta para fechar. E eu parada olhando assim para ela, e eu pensando, eu vou orar por ela e repreender a morte, quando de repente chega um ser muito grande, muito alto, e ele vestia uma veste, assim, como se fosse de um guerreiro, e tinha um cabelo como de guerreiro até as costas, o cabelo assim era branco, preso, era como se fosse um guerreiro, e havia uma espada que ultrapassava, né, transpassava as costas dele. E quando ele chegava, o ambiente ficava gelado. É como se ele passasse e aquilo congelasse, ele passasse e aquilo congelasse. Então, quando ele entrou naquele quarto, o ambiente congelou. Era um frio inexplicável. E ele olhou, ele passou por mim, e eu senti aquele frio, aquela coisa ruim, e de repente ele chegou à beira da cama da minha avó, e ele levantou a mão, e quando ele levantou a mão, aquele espírito que estava nela, né, que é a alma dela, ele sugou, é como se ele tivesse sugado aquela alma e ela saísse daquele corpo, e o corpo ficou ali, mas aquela alma veio com ele. E num piscar de olhos, aquele corpo daquele guerreiro se transformou em uma sombra negra, e ele ia à frente, e aquela outra sombra, que era da minha avó no sonho, acompanhava. E de repente eu vi, porque lá tem uma escada, e ele passou pelo quarto, ele passou aquela sombra, passou pela sala, e de repente foi para as escadas e desceu. E quando passou pelas minhas pernas, eu senti um gelo. O semblante daquele homem, né, daquele ser que eu vi no sonho, ao mesmo tempo que parecia uma mulher, ao mesmo tempo parecia um homem, não tinha ali um sexo definido, falar, olha, é um homem, não, é uma mulher, não, era indefinido. E o Espírito Santo, ele me mostrou esse sonho e eu pude enxergar que era o anjo da morte que Deus estava me mostrando, que aonde ele passava, ele entrava sem piedade, se clamasse, pedisse socorro, não leva não, ele entrava e levava a quem ele desejasse e que fosse a hora da pessoa. Então a morte, ela é terrível. A morte, ela não tem, você pode, eu sempre falo, tem pessoas que são tão idólatras que oram aos anjos, né, e pedem aos anjos. Você pode pedir misericórdia a um anjo, que o anjo não vai ter misericórdia de você. O anjo, ele obedece à voz do seu Criador. E se Deus falar, faça isso, ele vai fazer. E se Deus falar, não faça isso, ele não vai fazer. Então a sua adoração, a sua busca tem que ser diretamente ao Criador de todas as coisas. E aquele anjo, quando eu vi aquilo no sonho, eu entendi que eles não têm misericórdia. Tem pessoas que falam assim, eu vou pedir que o anjo me guarde. Não, e se Deus falar, não, não vai, ele não vai. Faça isso, ele vai fazer isso. Busque essa vida, ele vai buscar essa vida. Entrega essa vitória para essa pessoa, ele vai entregar essa vitória. Quando aquele anjo, numa só noite, entrou naquele arraial do inimigo que estava lutando contra o povo de Deus, e a palavra diz que numa só noite ele ali destruiu 140 mil homens.
Um anjo, imagina, poderia qualquer pessoa ter misericórdia, ele não teria misericórdia. Não me mate, ele mataria. Então, quando Paulo, o apóstolo Paulo está narrando aqui que nós seremos transformados, que muitos não vão passar pela morte, e de verdade eu falo que não vamos passar, no sentido talvez, não sei quando Jesus vai voltar, ninguém sabe, a não ser o Pai, mas eu entendo que os sinais, eles são bem-vindos, né? Conforme a palavra do Senhor, e eles estão aí anunciando a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda dele aqui sobre a terra. Eu sei que muitas pessoas, elas muitas vezes não compreendem o propósito de Deus e nem a forma como Deus trabalha, mas eu entendo uma coisa, que quando Deus, né, ele está no controle, até uma pessoa que Deus permite falecer na sua família, no meio dos teus, uma pessoa querida, Deus permitiu a morte. Porque você ouve e já ouviu inúmeros testemunhos de pessoas que esteve no leito da morte e quando foi desenganada pelo médico, de lá saiu porque Deus ainda tinha uma promessa e essa promessa precisava se cumprir. Nós tememos o dia da manhã, nós tememos o que vai acontecer com a nossa casa, com os nossos filhos. E eu ouvi numa pregadora muito conhecida, e ela deixou uma palavra em um dos seus sermões, e esses sermões ficou bem registrado na minha cabeça, quando ela falou assim: eu preocupei muito com os meus filhos quando eles eram crianças, mas depois eu entendi que eu nunca tive o controle sobre a vida dos meus filhos. Em todas as áreas da nossa vida, você não tem um controle. Você acha que tem um controle, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não tem um controle. Você pode até tentar controlar esse trem, esse comboio, como você bem entender porque que se diz comboio, mas você pode até tentar controlar esse trem da sua vida. Mas você, por um momento, vai perder o controle. É por isso que, quando eu falo que nós devemos confiar inteiramente no Senhor, é em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Porque eu não conheço o dia da manhã, mas o meu Deus conhece. Eu não sei como será o dia da manhã, mas o meu Deus já esteve lá, já está lá, e Ele viu todas as coisas. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está respondendo às questões inquietantes em relação à ressurreição de Jesus Cristo. As pessoas estão inquietas, elas querem saber a consequência da ressurreição, mas elas querem saber dos que estão vivos e daqueles que já morreram. E como o nosso Senhor não nos deixa enganado, ele usa o apóstolo Paulo e deixa essa mensagem poderosa para esclarecimento daqueles daquela época e para o nosso esclarecimento. Eu sei de uma coisa, quando lá no fim do versículo, do capítulo, que fala assim, graças a Deus, né, o 56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vitória que você tem é através de Jesus Cristo. Toda vitória que você obtém é através do sacrifício de Jesus Cristo. Coloca isso de vez na sua cabeça. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você vai conquistar foi e será através e por intermédio de Jesus Cristo e através do sacrifício dele. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. Sedes firmes. Tem dias que dá vontade de vacilar, tem dias que dá vontade de desistir, tem dias que a dúvida bate no peito, a incerteza e a insegurança acompanham, mas aí a palavra de Deus é a palavra de remo, é o meu remo, é o remo do meu barco. Né? Agora são os barcos motorizados, então eu falo que é o motor do meu barco, a palavra do Senhor. Porque Ele é que vai me direcionar. Sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Sempre abundantes. Abundantes em qual sentido? Na obra do Senhor. Ali, lutando, vencendo, conquistando, enfrentando adversários, pessoas malucas, gente endemoniada, pessoas que, sabe, que são complicadas, mas eu vou ser sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Só que os versículos anteriores, que é o 55, fala assim, onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, a morte, o teu aguilhão? Por quê? O que é um aguilhão? Sabe que naquele tempo eles tinham uma haste, né, que eles chamavam um aguilhão de boi, e era uma arma longa, vamos dizer assim, de 7 a 8 pés. Pés mesmo, esses pés no seu pé, 7 a 8 pés de comprimento. Aí havia naquela lança uma ponta de ferro bem afiada. E o que eles faziam? Eles usavam esse aguilhão, né, com aquela ponta afiada, para controlar os bois, manejar os bois. Então, assim, se o boi andava muito devagar, eles ali espetavam, né? E ali eles despertavam o boi para acelerar o passo, porque aquilo incomodava, né? Aquilo doía. Não é só incomodava, aquilo machucava mesmo, aquilo era uma coisa dolorida, que aquilo era uma lança com uma ponta, não, muito pontiaguda. Então, eles faziam isso para despertar, para que os bois começassem a andar de forma mais rápida. Então, eles usavam isso porque eles achavam que era necessário, era uma forma de que o trabalho pudesse render mais naquele dia. Quando o apóstolo Paulo está falando assim, onde está, a morte, a tua vitória, onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque a morte é um aguilhão para todos. Dói, machuca, não é? É horrível. Eu sempre falo, a gente está sempre à espera de tudo, menos à espera da morte. Por incrível que pareça, todo mundo já nasce morrendo. E todo mundo sabe que um dia vai morrer. Nós não sabemos nada que vai acontecer na nossa vida, mas nós temos a certeza, a convicção que um dia nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes. E o que acontece aqui, como esse versículo fala, num abrir e fechar de olhos, você estava ali, de repente o seu corpo é incorruptível, é imortal e você vai estar lá com Deus. Pode acontecer isso. Mas enquanto não vem Jesus, enquanto não acontece a segunda volta de Jesus Cristo, há esse aguilhão que todos os dias incomoda. E principalmente quando as notícias ruins batem a porta. Mas aí Paulo está falando assim, mas preparem, sabe por quê? Porque vai ser tragada, a morte vai ser tragada pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. É isso que Deus tem para mim e para você, é de olhar e falar assim, ele usa a autoridade, ele usa a morte, né, como a primeira pessoa, ele fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Aí ele usa a primeira pessoa e fala assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não existe mais, não existirá mais, porque o nosso Deus, ele tem o prazer na vida. Ele tem prazer na vida. Você pode ver que tudo à nossa volta tem vida. A água tem vida, a terra tem vida, os animais têm vida, as plantas têm vida, o sol tem vida, os planetas têm vida. Tudo tem vida, porque Deus, ele tem prazer na vida. Ele não tem morte para sua casa, ele não tem morte para sua vida. Não aceite isso, repreenda isso. Ele levou sobre ele, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, né, doenças, tudo aquilo que traz como um aguilhão que te incomoda, que te espeta, que, sabe, está ali machucando você. Ele quer que você tenha essa autoridade, porque ele te deu essa autoridade para repreender isso. Tanto da sua vida como da vida do seu próximo, de um familiar, de um ente querido que está aí, que precisa da sua ajuda. Só que o Espírito Santo me levou a trazer essa mensagem nesse dia, porque nós nos preocupamos-se muito como será o dia da manhã, se vou realizar os meus sonhos, se as coisas vão acontecer, se de fato aquilo que Deus prometeu virá a se tornar realidade. Mas aí o Espírito Santo, ele nos revela na palavra dele que tudo isso que incomoda, e o pior de tudo, que é a morte, o Senhor está falando, seja firmes, seja constantes, seja inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque vocês vão ter vida. Vocês vão ver as coisas grandes e firmes que eu preparei para vocês. Sabe, aquela coisa de você estar assim e saber que Jesus veio e de repente, num momento, num abrir e fechar de olhos, você está lá. Aí a trombeta vai soar, né? Os mortos vão ressuscitar.
aquelas pessoas que estavam mortas vão ressuscitar, e tudo isso para a glória do Senhor. Então a sua vida é para a glória do Senhor, a sua família é para a glória do Senhor. Então Deus tem para você um corpo incorruptível, Deus tem para você um corpo que se revista da imortalidade, e Deus quer que você entenda que tudo isso que está te incomodando hoje nessa vida não te incomodará mais, porque essa é a promessa do Pai para mim e para você. Parece até assim, caso de rir? Não, não é de rir, é de acreditar, porque o nosso Deus, Ele está falando, tragada foi a morte pela vitória. Talvez hoje você está vivendo uma coisa muito ruim na sua família, está passando por uma situação muito complicada, talvez você está com as suas finanças todas bagunçadas, com seu casamento desordenado, com seus filhos atrapalhados. E eu posso te afirmar na palavra do Senhor que tragada foi a morte pela vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Que naquele sonho, quando eu sonhei, escute, quando eu sonhei, aquele ser, né, que veio buscar aquela alma, não teve dó e nem piedade, mas aí Deus está afirmando através da vida do apóstolo Paulo que a morte, esse aguilhão que é o pecado, isso que está ali espetando-me, que todos os dias está me incomodando, que está me machucando, vai ser tragado pela vitória. Então eu quero dizer esta palavra de Deus para você que está me ouvindo nesse dia. Deus tem vitória para você. Escute isso, meu filho, escute isso, a minha filha, no Senhor. Deus tem vitória para vocês. Eu sei que tem dias que é impetuoso, o vento, ele não deixa de soprar, as ondas, elas não param nem por um segundo, mas aí há uma palavra de Deus dizendo para você, e essa vai ser a palavra-chave desse dia, que tragada foi a morte pela vitória. Talvez você está passando pela morte espiritual. Quantos aqui que me ouvem estão vivendo dilemas, conflitos interiores, espiritualmente, até mesmo pensando em desistir do chamado que Deus tem na sua vida, pensando em deixar tudo, e o Espírito Santo está dizendo para você, tragada foi a morte pela vitória. Isso que você está passando, está sendo tragado nesse dia, Deus está destruindo, aniquilando, porque o Espírito Santo, ele tem vida para você, ele tem, sabe o quê? Uma vida de abundância, de prosperidade sim nessa terra. Tem muitos que não acreditam, eu nasci aqui para sofrer porque esse é o meu chamado e eu tenho que sofrer aqui. Não, você nasceu para ser próspero, abundante nessa terra e para viver com o Pai na glória. Até o fim, eu vou ter vida abundante, vida com o Senhor, na prosperidade do meu Pai, porque Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono do universo, controle está nas mãos dEle, toda a alma do ser vivente está nas mãos de Deus. Então, a palavra que o Senhor está falando para você, e a pergunta que Deus está falando, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, ó morte, o teu aguilhão? O que está te incomodando? Qual é o aguilhão que está tirando a sua paz? Está te machucando? O Espírito Santo está dizendo para você, eu sou o Deus da vida. Eu dou vida aonde não há vida. Escute uma coisa. Há uns dias atrás, eu estava, aqui nós estamos num meio pequeno e a maioria das pessoas conhece, muita gente conhece, falar de fulano, eu conheço fulano, é um meio pequeno. E uma jovem de 25 anos, ela estava a terminar o curso dela na universidade como enfermeira, enfermagem, e ela sempre estava em outra cidade a fazer o curso e fim de semana vinha para a casa dos pais. E ela, nesse fim de semana, ela ia estagiar, já estava a acabar mesmo o curso, faltava um mês agora para se graduar. E ela voltou para a casa dos pais, chegou na casa dos pais e o que eu entendo é que ela teve uma dor na barriga e não conseguia fazer xixi, foi para as urgências em outra cidade, chegou lá na outra cidade, teve que ir diretamente para a sala de cirurgia e de lá saiu morta. Ela estava com um câncer que já entrou no estado, estava já no estágio avançado e
ela não sobreviveu. Enfermeira, estudando para enfermagem, conhecendo partes, né, do corpo humano. E ela soube, como se diz, captar, né, os sintomas, distinguir o que ela estava sentindo. Às vezes ela até sentia uma dor ali na barriga, alguma coisa, mas às vezes a gente pensa, é do cansaço, ou eu fiz muita força e tal. Mas aquela jovem, única filha daquele casal, ela veio a falecer com 25 anos de idade. E eu fiquei a pensar como a vida é, não é? É uma jovem. Se eu falasse que um senhor de 75, 80 anos falecesse, a gente é compreensível, né? Já viveu o que tinha que viver. Depois dos 80 é só canseira e enfado. Mas, quando é uma pessoa com 25 anos, isso põe a pessoa a pensar sobre a vida e sobre as escolhas que nós fazemos, né? Porque a gente pensa, a gente escolhe eu fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e começamos a fazer muitas coisas, né? Vamos lá fazer esse mapa aqui que eu quero passar, né, por esse caminho. E Deus vem e muda tudo. E se eu perguntar para você, mas por que Deus permite? Não sei. Tem coisas na vida que a gente não percebe por que Deus permite. Tem acidentes de pessoas, né, queridas que faleceram. Se você perguntar assim, mas por que Deus permitiu o acidente? Não sei. Mas alguma coisa Deus está ensinando para mim e para você. Né? Quando a palavra do Senhor fala assim que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, mas também temos que chorar com aqueles que choram. E quando nós vamos no velório, é que nós colocamos a mão na consciência e entendemos que lá é o fim de todo homem. E que lá não há rico, não há pobre, não há bonito, não há feio, não há famoso ou não famoso. Lá são todos iguais. A única diferença é aonde é que vai o teu espírito. Para onde é que vai o teu espírito? Né? A diferença é essa. Como é que vai ser porque as suas escolhas aqui vai decidir a tua eternidade. A sua eternidade vai ser com Deus ou a sua eternidade vai ser no inferno? Aí é a sua escolha, porque nós temos o livre arbítrio para escolher essas coisas todas. Então, quando eu vou num velório, eu ponho-me a pensar como é o fim. Porque, às vezes, a soberba, e não pense você, não, qualquer um aqui que está me ouvindo, já teve aquele momento de soberba assim. Já teve aquele momento de arrogância, assim, que eu sou muito bom, que eu sei isso. Vai dizer para mim que não tenho? Sim, eu já tive. E Deus me quebrou, e Deus me amassou. E você que está me ouvindo, acha que você não teve? Pensa você. Aí algumas circunstâncias da sua vida aconteceu e que te amassou. Amassou o seu ego, feriu o teu ego, né? Aí você fica assim, meu Deus, por que Deus permite? Porque até na morte de uma pessoa, Deus tem propósito. Mesmo você achando injusto, até na morte de uma pessoa, Deus tem propósito. Se for para salvar a sua casa toda e Deus precisar levar uma vida, Ele vai levar. Parece ser injusto, mas Deus não é injusto. E por que parece? Porque tudo que é, ao meu ver, ao meu olho, aos meus olhos, porque eu sou carnal, né? Eu tenho o meu espírito, mas eu vivo aqui na terra. Então, assim, tudo que é aos meus olhos carnais é incompreensível. Porque você pensa assim, por que Deus, né, Deus põe esse fulano mais bonito, aquele nasceu mais feinho? Aí você olha assim, um nasceu bonito, talentoso, tem talento, tem dons, tem dinheiro, tem tudo. O que falta para essa pessoa? Já parou para perguntar isso? Quantas vezes você olha assim, não, mas que a pessoa é bonita, é rica, é famosa, é isso, é aquilo, e eu não tenho um dom, nasci feio, nasci pobre. Já parou? Eu quantas vezes parei para pensar, gente, mas que a pessoa é sortuda, né? Nasce num berço de ouro, é bonita, é talento, tem todos os dons. Eu vi um jovem, o rapaz é bonito, já nasceu numa família poderosa, em um certo país, nasceu numa família poderosa, nasceu bonito, você olha para o rapaz, não vê defeito. Sabe quando lá na palavra do Senhor fala sobre Salomão? Salomão não, fala sobre Saul, que não existia, ali naquele reino, ali naquele lugar onde ele estava, não existia homem tão bonito como ele, que para cima dos ombros ele sobressaía. Então você fala, tem pessoas que são perfeitas na beleza? Sim, você olha assim, uma perfeição, não fizeram plástica não, nasceram assim. Aí você olha, o rapaz bonito, aí canta, dança,
interpreta, faz tudo você pensar. Talentoso. E você fica assim, gente, mas que essa pessoa é abonada. Aí você olha para um fulano feio, não tem dinheiro, nasceu numa família pobre, família com defeitos. Você pensar, briga o tempo todo, discute, pai, mãe, irmãos. Aí você diz, gente, mas por quê? Vai dizer para mim que você não tem essas dúvidas? Todos nós temos essas dúvidas dentro do nosso coração, essas perguntas que estão ali a martelar, não é? Aí eu falo assim, mas Deus é injusto? Não, a palavra dele diz que ele é justo. Então, por algum motivo, ele permite isso, mesmo eu não entendendo. Mesmo eu não entendendo. Porque os bonitos, né, é muito fácil de se relacionar. Mas quando há uma pessoa que tem ali uma coisa, não se sente bem, se sente feia, se sente rejeitada e tal, Deus usa aquele rejeitado para salvar aquele que muitas vezes a pessoa fala assim, mas esse é o bom, esse não. Mas não tem o Espírito de Deus. A beleza não quer dizer que você vai ter também o Espírito de Deus. Você pode ter beleza, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Mas não quer dizer que você tem o Espírito de Deus. Eu ouvi uma mensagem fortíssima que fala assim, todos aqueles que aceitam Jesus, eles são salvos. Mas não quer dizer que são libertos. E de fato é isso. Porque eu confesso o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida, mas tem gente que confessa e continua praticando as mesmas obras que praticava no velho homem. Ou seja, nunca se tornou um novo homem. E por quê? Porque isso, salvação, não está garantindo que eu sou liberto. Porque a libertação é uma transformação. Libertação se transforma. Então aquilo que eu fazia antes, eu não faço mais. Aquilo que eu agia lá no passado, eu não vou agir mais. Então eu estou sendo liberta e transformada. E todos os dias eu sou liberta. Eu não sou liberta só de um dia. Eu já fui liberta, pronto, acabou. Não, a obra, enquanto eu tenho vida aqui nessa terra, a obra continua. A libertação é todos os dias. Eu sou liberta da minha língua, eu sou liberta da inveja, eu sou liberta da arrogância, eu sou liberta da pouca fé, porque tem gente que não tem fé. Então o Senhor vai nos libertando e vai nos tratando e vai nos curando e vai nos transformando dia após dia, porque Ele faz a ferida, eu não sei qual é a sua ferida, mas Ele faz a ferida e Ele mesmo liga essa ferida. Talvez assim você olhe assim, eu me sinto tão rejeitado, tão feio. Ele permite essa ferida, esse espinho na sua carne, porque Ele mesmo vai tratar com essa ferida que está te incomodando. Então nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, Ele entra na guerra para vencer. Então, você tem que parar para pensar o seguinte, você não tem o poder sobre a morte, de fato não, você não tem o poder de mudar a sua história, você não tem. A gente fala assim, você tem o poder de mudar a sua história. Você tem o poder de mudar a sua história baseado na vontade de Deus. Porque se Deus também não concordar com aquilo que você está pedindo, você não tem poder de mudar nada. Você só pode mudar alguma coisa baseada em cima da vontade do Senhor. Aí sim, aí eu tenho poder, por quê? Porque quando eu estou fraco, me sinto fraco, aí eu sei que eu estou forte porque Deus está comigo. Ele está me levando e me conduzindo. Então a palavra que Deus tem para você é essa nesse dia. O aguilhão da morte. Entendeu? Então você vai olhar para esse problema que você está enfrentando nesse dia e você vai falar assim, esse problema, ele foi tragado pela vitória no Senhor. Qual é o problema que você está enfrentando nesse dia? O Espírito Santo está dizendo para você, você vai olhar para o seu problema, você vai olhar para essa situação difícil, e eu falo quando é difícil, que é que você não entende por que você está passando por isso, porque você passou, porque que Deus permitiu isso na sua vida, você vai olhar para essa situação e você vai falar como a primeira pessoa, você vai falar assim, esse problema foi tragado pela vitória no Senhor. O Senhor, Ele é Deus sim, de vitória. E não fale para mim, que Deus não, Deus dá para uns, dá para outros. Não, Deus dá segundo a sua fé, conforme a sua fé. Deus dá conforme a sua fé. Então, se você tem fé, você pode receber. Quando o cego Bartimeu, Jesus estava passando, e ele ouviu, porque ele era cego, não via, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando, e ele clamava, aí lá o povo, cala a boca, os discípulos, cala a boca, e toda a gente tentando calar, mas aí ele entendia, eu tenho que usar aquilo que eu tenho.
que eu tenho? A minha voz. Então, eu tenho que atrair Jesus para mim através da minha voz. Então, quando Jesus chega até ele, né? Porque toda a gente está, cala-te, cala-te. Tipo assim, Jesus tem muito o que fazer. Não, Jesus está aqui para fazer, ele não tem muito o que fazer. Ele está aqui para fazer. Independente do ambiente, se você crê, ele está aqui para fazer. Ah, Jesus está ocupado, que ele tem um sermão ali. Não, a onipresença de Deus significa que ele está em todos os lugares, pode resolver todas as coisas em todos os momentos que você pensar. Então as pessoas estão tentando calar Bartimeu. E o que acontece? Jesus, o que queres que eu te faça? Foi a pergunta de Jesus para o cego Bartimeu. E Bartimeu, Senhor, que eu possa ver. E Jesus disse para ele, a tua fé te curou. Entendeu? O que eu posso fazer por você? Eu quero ver, Jesus. A tua fé te curou. Foi a sua fé. Nada mais. Ele não fez nenhum espetáculo, ele não postou no Facebook os problemas dele. Vou trazer para o mundo atual. Antigamente, claro, não existia isso. Mas se existisse, muita gente estava lá no Facebook. Que eu estou passando por esse problema e eu ouvi falar que Jesus está lá, eu vou postar aqui, né? Talvez alguém fale para Jesus que eu estou passando por esse problema. Não tem intermediários. O único intermediário entre você e Deus é o Espírito Santo. Não tem intermediários. Existia intermediários antes da vinda de Jesus, que eram os profetas, né? Que eram os sacerdotes. Os sacerdotes eram preparados, o sininho amarrado ali, se tivessem pecado, eram fulminados lá no altar. Aí existia, sim. Deus só recebia a oração do povo através de um sacerdote, mas o véu se rasgou. Jesus, ele veio quebrar isso, rasgar isso. Então, não tem que ter intermediários entre você e Deus. É você que vai falar. O único que vai interceder por você é o Espírito Santo. Então, é a sua fé que te salva. Não é a sua fé na religião, não é a sua fé, né, nos likes, por exemplo, que você ganha, na fama que você tem, no dinheiro que você conserva. Não, nada disso. O que salva você da situação que você está vivendo é a sua fé. E eu não posso me calar, eu não posso perder a oportunidade porque Jesus está passando. Então, eu sempre falo, o Senhor, Deus, nos coloca oportunidades na nossa vida, agora depende de você ou não de agarrá-las. Depende de você ou não agarrá-las. Sabia que Deus coloca oportunidades todos os dias para você? E muitas vezes você está aí adormecido e não está vendo que Deus, Ele está colocando essa oportunidade na sua vida para você agarrar? E você não está entendendo? Então, abra os teus olhos. Porque tem muita gente que tem os olhos, né, estão saudáveis, não são como Bartimeu, mas está pior que Bartimeu. Bartimeu era cego, mas os ouvidos estavam atentos e a voz estava mesmo potente para clamar, porque ele precisava. Tipo assim, quem precisa sou eu. Então, quem precisa é você. Mas o que fulano vai falar? O que a minha sogra vai falar? O que o meu sogro vai falar? E blá, 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 blá. Não me interessa. Quem precisa sou eu. Sou eu que estou aqui nessa luta. Sou eu que estou aqui nessa dificuldade, mendigando o pão, sendo humilhado à beira do caminho. Não vejo nada, não sei. Às vezes as pessoas estão aí mangando de mim, falando mal de mim, zoando comigo, eu não estou vendo. Por quê? Porque eu estou cego. Então quem precisa sou eu, porque a partir do momento que eu consigo ver, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir buscar o meu pão, não preciso mais mendigar. Então eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Se eu me importar com o que as pessoas falam ao meu respeito, eu vou ficar o resto da vida à beira desse caminho, cego, humilhado e dependente dos outros. Aí depende de você quebrar esse aguilhão. Porque você, em Deus, tem todo o poder. Sabia disso? Você, em Deus, você é muito mais que vencedor. Então, eu vou olhar para esse problema que está aqui como um aguilhão me furando, me machucando, não está me trazendo paz, mas está me trazendo inquietação, e eu vou olhar. Foi tragado pela vitória no Senhor. Então, esta é a palavra de Deus para você que está aí, pedindo uma confirmação do Senhor. Tem muita gente que entra para ouvir Deus falar.
Eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus me oriente, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou preocupando, aonde que eu estou me preocupando. Então o Espírito Santo está orientando você nesse dia e está falando para você. Depende de você. Você quer continuar aí sendo incomodado por esse aguilhão? Você quer continuar aí vivendo essa vida de morte? Ou você quer uma vida de vida no Senhor? Porque eu posso me conformar aqui com essa vidinha e achar que está tudo bem. E Deus tem coisas grandes e inexplicáveis para fazer na sua vida, mas muitas vezes você não quer ouvir e você não quer recorrer diretamente ao Pai. Então, chega de buscar intermediários. Busca no Senhor, busca no Espírito do Senhor, porque Ele é que intercede por você. E você vai ver que tudo isso que está aí como morte na sua vida vai se transformar em vitória, porque no Senhor, é nele. Eu li para você em 1 Coríntios 15, 57, que fala: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para você: eu te dou a vitória por intermédio do meu Filho. Eu te dou a vitória. Então você quer ou não quer mudar a sua vida? Você quer ou não quer tomar uma posição nessa situação que você está vivendo? Porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, tá bem? Com toda a sua casa. Até a próxima mensagem, se nosso Deus Ele permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.